Senhores, uma boa noite a todos. Eu admiro os expositores que falam para emocionar as pessoas. É sério, bonito, profundo, importantíssimo para o equilíbrio das emoções. Só que Deus, quando permitiu que eu ingressasse, é claro, pelo meu livre-arbítrio, mas quando Deus permitiu que eu ingressasse nessa tarefa, com 17 anos de idade, Ele falou assim: você até pode fazer isso, você não tem mérito, mas precisa, então pode fazer. Mas você vai ter uma outra função, irritar as pessoas. Só que irritar para o bem, irritar no sentido de provocar reflexões. Porque muitas vezes a gente fica numa zona de conforto emocional que não nos deixa sair da cúpula. Porque muitas vezes nós estabelecemos uma cúpula imaginária na nossa consciência, da qual nada sai dela e nada entra dela. Parece que é uma cúpula escura que nos impede de ver a luz que está do lado de fora e impede a luz que está do lado de dentro sair. É aquela velha história do peixinho vermelho, naquela obra de André Luiz, na introdução do livro Libertação. O peixinho conhecia apenas um aquário, e quando ele resolveu sair daquele pequeno tanque de água no qual ele vivia e conhecia toda a imensidão do oceano, ele se maravilhou com aquilo, porque ele jamais, dentro daquele tanque restrito, ele jamais imaginaria que existia uma vida tão pulsante, tão diversa daquela que ele vivia. E essa metáfora, ela serve para expressar o que é a doutrina espírita, pelo menos para mim. Eu vejo que espiritismo é sim, é ciência, porque o espiritismo começou através da mediunidade. Porque o nome espiritismo, ele significa doutrina dos espíritos. Apesar da grande participação de Allan Kardec, sobretudo no método, porque o método de Allan Kardec é uma coisa sem igual, não existe algo parecido na face da Terra. Estudem, e vocês vão convir comigo. Ele é filosofia também, mas ele é sobretudo ética, moral. Ao contrário do que se pensa, religião não é religação, porque é impossível eu me religar com Deus pelo simples fato de que eu nunca estive afastado dele. Na significação etimológica da palavra, religião quer dizer guardar respeito. E a religião romana não era algo voltado para a moral cristã, como proposta do Cristo. Então nós vemos que religião é apenas uma das formas de nós entendermos Deus dentro de nós. Por enquanto, boa parte da ciência acadêmica é materialista, mas tenho a certeza que esse panorama vai mudar em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo que eu falo, uns 300 anos, 400 anos mais ou menos. Mas isso aí para o espírito não é nada, é umas 2 encarnações, né? Os espíritos que estiverem mais espertos aí no foco evolutivo. Mas então, visto isso, eu entrei em contato alguns meses atrás com um programa chamado Cartas de Kardec. Já ouviram falar nesse programa? Um grande pesquisador chamado Silvino Canuto de Abreu, ele deixou documentos, os quais ele foi à França em uns 60, 70 anos, não mais, uns 80, 90 anos atrás. Ele foi à França do pós-guerra, onde muita coisa tinha sido destruída pelos nazistas. Ele achou muitos documentos originais, inclusive escritos até pelo próprio punho de Allan Kardec. E esses documentos até agora, até alguns meses atrás, estavam guardados para algumas pessoas apenas. Existe uma história bem mais longa, que não vem ao caso agora, mas é uma sugestão até para que vocês pesquisem. E por que eu estou falando nesse programa Cartas de Kardec?
Porque uma carta de Kardec foi divulgada, já está para domínio público, aliás, todo o projeto vai ser de domínio público, como tem que ser, para que todos os espíritas possam pesquisar esse material. Existe uma carta que Kardec escreveu, não me lembro o ano agora, eu li, mas eu esqueci, onde ele falava das angústias dele diante das pressões que ele sofria, tanto externas, vindas principalmente da Igreja Católica, e aqui não vai nenhuma crítica à religião, é apenas algo histórico, né? Porque Kardec sofreu uma pressão muito grande da Igreja Católica, porque a proposta espírita ia totalmente de encontro, ou seja, contra todo o dogmatismo católico do século XIX. Ia contra, sobretudo, o materialismo. Então imagine Kardec, de um lado, cercado por materialistas, querendo trucidá-lo, logicamente. De outro lado, cercado pelos dogmatistas. E de outro lado, cercado pelos espíritas que não entendiam a proposta de Allan Kardec. E não sou eu que estou levantando aqui calúnias ou polêmicas desnecessárias, é o próprio Kardec, na Revista Espírita de 1862, que diz que a sociedade parisiense já tinha virado um foco de intrigas, com apenas 4 anos de duração, porque ela foi fundada em 1858, como os senhores devem saber. E por que eu estou falando isso? Porque no seio do próprio Espiritismo, que é uma doutrina de autolibertação, que é uma proposta de transformação moral para o ser humano, que é uma proposta de autoconhecimento, nós temos todas essas picuinhas que qualquer ambiente tem. Por quê? Porque nós somos seres humanos iguais aos outros. Porque nós trazemos tendências boas, mas também nós trazemos tendências ruins. E é por isso que Allan Kardec, eu não sei se vocês sabem, que na primeira edição de O Livro dos Espíritos, lançada em 1857, é uma obra completamente diferente desse Livro dos Espíritos que a gente estuda aqui. Esse Livro dos Espíritos ele tem 1018 perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, ele tinha pouco mais de 500 perguntas e respostas. Então, mostra que a doutrina espírita não nasceu pronta. Ela é o esforço do mundo material, representado por Allan Kardec, com o esforço vindo do mundo espiritual, porque a matéria-prima da doutrina espírita, elas são as ideias que vieram do mundo espiritual, chefiadas pelo Espírito da Verdade, que muitos, com muita razão, e eu endosso essa ideia, dizem que é o próprio Jesus, sob o pseudônimo de Espírito da Verdade. E Kardec, nessa segunda edição, a partir da segunda edição de O Livro dos Espíritos, ele refunde completamente a obra. Ele, com a humildade que lhe era característica, ele tira algumas ideias que estavam contidas na primeira edição, acrescenta outras ideias que não estavam contidas nessa mesma edição e ratifica, confirma algumas ideias que já estavam presentes nessa primeira edição. E diga-se de passagem, a terceira parte de O Livro dos Espíritos é praticamente idêntica entre a primeira edição e a segunda edição. Por quê? Porque fala da moral. Porque fala da ética que a gente tem que vivenciar em sociedade. Allan Kardec divide os evangelhos, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo. É aquele velho debate. Jesus nasceu em Nazaré ou nasceu na Galileia, em Belém? São todas aquelas questões, sabe aquele ato de enxugar gelo? Não? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que cada igreja tomou para si para formar seus dogmas e, por fim, a parte moral, que é um campo onde todos podem conviver pacificamente.
Essa é a proposta de Kardec. Não foi ali delimitar uma interpretação única dos evangelhos, como muitos espíritas pensam e leem, entendem o Evangelho segundo o Espiritismo como última palavra a respeito do pensamento de Jesus. Não é. A doutrina espírita é gradativa. Muitas pesquisas estão sendo feitas, muitas coisas descobertas, mas a essência da doutrina espírita, ou melhor, do Evangelho de Jesus, ali está. Kardec teve 12 anos para formar um código de doutrina. Imagine, gente, vamos comigo. Não tinha computador na época, né? Não tinha máquina de escrever. O cara escrevia na munheca, na pena. Não tinha luz elétrica. E ele era casado. Não quero dizer que ser casado é algo ruim, até porque eu também sou, senão não seria. Até pela segunda vez já, né? Então, o que acontece? Kardec foi um monstro, num bom sentido, um monstro sagrado de conhecimento e de síntese. Cada pensamento de Kardec, ele tem uma profundidade que a gente pode debater aqui num seminário, pode fazer 10 seminários, e não vai esgotar uma questão de O Livro dos Espíritos, eu tenho certeza. A gente tem assunto aqui para mais de 10 seminários. Sobre uma questão que eu vou ler daqui a pouco para vocês ali, que está dentro da perfeição moral. Então, dentro desse capítulo da perfeição moral, que é chato, né? É bom a gente falar de vida em outros planetas, né? Saber se tem marciano com cabeção, ou com pegão em outro planeta, ou qual é o combustível nas naves usadas para as viagens interplanetárias. Veja bem, né? Como a gente já quer avançar, algo que o próprio Allan Kardec pediu muita cautela. Não pediu que não estudássemos, que não pesquisássemos, mas pediu muita cautela que muitas vezes nós não a temos. Então, essa questão, esse universo a ser desbravado, a meu ver, no momento evolutivo em que nós vivemos, eu falo por mim apenas, é o autoconhecimento. É por isso que Allan Kardec tratou tanto da questão da moral, que é a vivência do amor dentro de nós, e da ética, que é a vivência do amor em sociedade. Então ele faz a seguinte pergunta, olha só a inteligência desse cara, do senhor Allan Kardec. Ele faz a seguinte pergunta, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos poderiam falar, é o amor. Só que o amor não é uma virtude, ele está além da virtude. Ele é a matéria-prima da virtude. Ele é a quintessência da virtude. Ele falou, a virtude, eles explicaram a Kardec, a virtude mais sublime é aquela que é feita com mais desinteresse. A virtude mais sublime é aquela que é feita com desinteresse. Querem um exemplo bem anterior a Jesus? Siddhartha Gautama, o Buda. Muitos até falam que não pode falar em budismo dentro de centro espírita, mas eu falo. Se é para acrescentar, eu falo. Né? Olha só, o Gautama, ele ficava olhando de uma margem do rio, né, os barquinhos, as jangadas irem e virem. Né? Aliás, veículos, 2 veículos, significam, é baseado no pensamento de Siddhartha das jangadas. Né? E o Siddhartha Gautama, que já era um iluminado, portanto, o Buda, ele olhava para aquelas jangadas e pensava assim, nós só precisamos dessa jangada até nós atravessarmos de um lado do rio para o outro. Depois a gente não precisa mais da jangada. É justamente essa a função da religião. A religião não é um fim, ela é apenas o veículo para que nós atravessemos para esse outro lado do rio. Entendem a metáfora? Do conflito claro e escuro que tem dentro de nós, que a gente foge dele e se interte, né? Eu vejo que uma casa espírita era um exercício de autoconhecimento, ou pelo menos deveria ser.
Porque vocês já pararam para pensar qual é o amor mais sublime que existe na face da Terra? Hein? Alguém poderia dizer? Pode chutar, gente. É mãe e filho. É, o amor de mãe? Vocês concordam com ele? Concordam, André? É. Por que há mães que matam seus filhos? Que assassinam seus próprios filhos? Não, mas aí é uma deficiência moral. Ah, sim. Então não é uma unanimidade. Mas lá no Evangelho de João não está escrito que o amor de mãe é o amor mais sublime da face da terra. Está escrito lá no Evangelho de João: ninguém é maior no reino dos céus do que aquele que dá a vida por um amigo. Olha só que coisa enigmática, né? Olha só que coisa bonita. E veja bem, Andréia, vê se você concorda comigo. Se discordar, pode falar, que eu não vou me transformar em seu obsessor, não. Antes de você amar a sua filha como filha, você sabe que ela é um espírito imortal. Ela não é sua filha, ela está sua filha. E a Valentina, na próxima vida, ela pode renascer como mãe da Andréia. E vice-versa, isso serve para todos nós. Então, esses papéis sociais que nós exercemos, nós não somos isso, nós estamos isso. Faz parte da nossa persona, que pode ser mais ou menos doentia. Que a persona é algo normal. Eu tenho que desempenhar determinado papel social dentro de determinado ambiente. Eu até gostaria de vir com a camisa do Flamengo hoje aqui, só que não é apropriado. Porque eu já vou causar muita inveja na maioria das pessoas, que ainda não conseguiram ver a luz, gente, entendeu? É isso. Não é apropriado, por isso que eu vim com uma roupa comum, não sagrada, eu vim com uma roupa profana, né? Então, o que significa amar? Amar significa muitas coisas, mas sobretudo querer bem. Por exemplo, quando vocês devem conhecer alguém assim, a pessoa está quase morrendo, já não tem mais condições nenhuma de ficar no corpo físico, e a pessoa orando, pedindo para Deus não deixar essa pessoa morrer. Gente, não existe forma de egoísmo pior do que essa. Desculpem se vocês fizeram isso, mas eu tenho que ser honesto. Porque cada um tem seu tempo. E não somos nós que escolhemos o tempo de ninguém nesse mundo. Naturalmente, os espíritos vêm e vão do mundo material para o mundo espiritual e vice-versa. Quando eu digo assim, eu não posso viver sem você, eu amo ou eu me apego? Eu amo ou quero reter essa pessoa? Entendem a diferença, o limite dela é muito tênue, muito perigoso, essa questão do amor, sobretudo marital, entre cônjuges, né? Eu sempre falo para minha esposa, ela não está aqui, mas ela vai ver a palestra, né? Depois ela vai ter ciência do que eu vou falar. Se ela morrer primeiro do que eu, vocês podem ter certeza que uns 2 meses depois eu já estou casado novamente. Entendeu? E se eu morrer primeiro que ela, eu quero que em 1 mês ela já esteja casada novamente. Que não seja vascaíno, pelo amor de Deus. Porque senão eu vou me sediar. A minha caneca do Flamengo, vascaíno não põe a mão. É a única condição para não obsediar ela. Gente, o que eu estou falando é brincadeira, mas é sério. Pergunta a Andréia, que participa de reunião mediúnica, como apego, ele cria uma ilusão na mente do desencarnado que não faz, ou melhor, que faz com que ele permaneça dentro de uma ilusão de viver numa dimensão que ele não vive mais.
Isso pode acontecer com todos nós, espíritas ou não. Entendem? Então uma coisa é o apego. O apego é você querer reter a pessoa independente da vontade dela. Vamos lá no orientalismo de novo? Dalai Lama. Dê a quem você ama o quê? Asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Isso eu não falo só no amor eros, não. Eu falo no amor filia, né? No amor ágape, ao qual Jesus se referiu o tempo inteiro, que são níveis do mesmo sentimento. Jesus nos convidou a essa forma mais sublime do amar, que é o amar desapego. Não importa se eu fizer essa palestra e ninguém me agradecer, eu já vou estar feliz por ter cumprido o meu papel. Não importa se eu posto alguma coisa no Facebook e ninguém curte, eu já vou estar feliz por ter contribuído para a felicidade de alguém. Mas para isso eu tenho que ter a certeza do que eu estou fazendo é algo de proveitoso, de bom, não para mim, mas para todos aqueles que têm contato com aquilo. Entende? Olha só como é que é a coisa, né? A virtude mais meritória é a mais desinteressada. Então, quanto mais desapego, né? Eu não falo só desapego a dinheiro, não. Isso aí é fácil. Acredite, é mais fácil, né? Porque com a desencarnação, automaticamente a gente vai deixar tudo aqui. Eu falo tudo em termos materiais. Nosso carro, nossa mansão, nossas dívidas, nossos boletos bancários e etc. Né? Isso tudo a gente vai deixar. Agora, o que nós somos é o que nós sentimos. Esses sentimentos é que nós vamos levar. Nós não somos aquilo, diz Hamed, né? Que as pessoas dizem que nós somos. Elas não nos conhecem profundamente, integralmente. Tem muitas partes da nossa psique, partes por falta de palavras, né? Muitas zonas vibratórias da nossa psique que ninguém conhece. E nós não somos também aquilo que nós pensamos que nós somos, porque o orgulho superdimensiona o autoconceito. Ou a culpa, sabia? Que às vezes você é muito mais do que você pensa que é. Só que a culpa não te deixa ver isso. E uma das razões de nós estarmos encarnados, na atual fase da humanidade, é só para trabalharmos esse fenômeno culpa dentro de nós. E às vezes é uma culpa inconsciente. É uma culpa que vem de outras vidas. É uma culpa que, por exemplo, ela se manifesta depois que nós conhecemos determinada pessoa que nós nunca tínhamos visto nessa vida. Isso quer dizer o quê? Nós nos reencontramos com alguém que precisa de um resgate mútuo. Está aí a doutrina espírita, para explicar isso tudo. Agora, o grande desafio é nós vermos a doutrina espírita como ela é, e não como eu gostaria que ela fosse. Entende? Isso pode parecer fanatismo, né? Mas não é. A base da doutrina espírita é Allan Kardec. Todos os nossos esforços têm que estar voltados para a obra de Allan Kardec. Ainda mais no momento atual, fala-se em regeneração, né? Sabe que, Andréia, eu tenho minhas dúvidas. Que a regeneração vai existir com certeza, ela já está em andamento. Agora, pelo amor de Deus, gente, junho de 2019 é dose para leão, não é? Não é dose nem para leão, é dose para Tiranossauro Rex. Os Tiranossauros Rex vão ressuscitar para poder tomar essa dose de imbecilidade. Porque olha só, em junho de 2019 a humanidade entra numa regeneração e o mundo vai se modificar por completo, né? Só se expulsar 99% dos habitantes do planeta e trazer tudo de outros planetas mais evoluídos, Júpiter, Saturno e por aí vai.
Porque a evolução não dá salto, gente. E por que que eu estou dizendo isso? Porque um dos vícios que o dogmatismo religioso imprime no ser humano é a síndrome de perfeição esquecida. É a síndrome de perfeição apressada, prematura, melhor dizendo. Olha só, né? Eu vi a criança, não que ele seja prematuro, mas eu vi uma criança, eu lembrei. Olha só como é que nosso cérebro trabalha por analogia. Síndrome de perfeição imatura. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser honestos consigo mesmo. Na outra vida eu estava arrancando cabeça dos outros com a espada. Não tem muito tempo isso, André. Entendeu? Na outra vida a gente estava roubando a mulher dos outros. A gente estava destruindo a família dos outros. A gente estava destruindo a nossa psique com vícios terríveis. Como eu vou me transformar de uma hora para outra? A escada de Jacó no Antigo Testamento é uma metáfora perfeita para essa questão da evolução humana. Não se pode pular degraus. Kardec, no texto Os Tempos São Chegados, Revista Espírita de 1860, confiram lá. Ele diz, textualmente, que o mundo de regeneração vai ser não para os espíritos bons. Não. É para os espíritos que querem ser bons. Que uma coisa é eu querer ser bom. E outra coisa é eu já ser bom. Vamos lá para ver se Paulo, o apóstolo, endossava isso que Kardec falou? Olha só. Epístola aos Romanos. Já leram? Leiam. O bem que eu desejo, não consigo fazer. Mas o mal que não quero, eu ainda o faço. Não sou eu, Marcelo, não. Isso é um lema da minha vida. O bem que eu desejo fazer, muitas vezes eu não consigo. Eu ainda dou uma de Tiranossauro Rex de vez em quando. Mas o mal que eu não quero, por ignorância, eu ainda faço. É por isso que existe a doença, para regular a nossa ação diante da lei de causa e efeito. O que a gente quer diante de uma doença? E falando sobre perfeição moral. Porque perfeição moral é resignação. E a resignação ela tem que ser ativa, não passiva. Eu vou explicar a diferença. Eu descubro através de um exame, coisa não rara na humanidade, que eu estou com uma doença muito grave. E o que eu faço se eu sou espiritualista? O que vocês fariam? Falariam assim: obrigado, meu Deus, por ajudar eu resgatar meu passado culposo, por tirar esses nódulos psíquicos do meu corpo mental, que desceram foram para o perispírito e acabaram resultando no corpo físico, e hoje em dia eu ter a oportunidade de me livrar dessa etapa negra da minha evolução. Eu falo isso diante de um câncer? Ou muitas vezes eu espraguejo Deus. Desgraçado, eu entreguei minha cesta básica no GCAT e agora você me veio com essa doença. Isso acontece, gente. Sejam sinceros, não com vocês. Porque no movimento espírita isso já não acontece mais, né? É só nas igrejas, né? É mentira, tá, gente? Também acontece no movimento espírita. Porque nós somos seres humanos normais. Entendeu? Aquele negócio das crianças. Quem gritou, tá com a mão amarela. E todo mundo vai olhar a mão para ver se está amarelo. Né? Isso já é um indício de quê? Muitas vezes da nossa infantilidade psicológica, de não assumir as nossas próprias limitações. Mas sabem por que disso, em parte? Em grande parte? Porque nós temos medo da opinião das outras pessoas em relação a nós. Nós temos medo de ser nós mesmos
com medo das represálias. Somos meio adolescentes, né? A gente pensa muita coisa, mas não tem coragem de falar. Sabe que de uns anos para cá, depois que eu tive síndrome do pânico, eu comecei a falar exatamente o que eu penso a respeito das pessoas e das coisas? Mas aí a gente tem que dosar, porque a gente confunde no início desse exercício de sinceridade, a gente confunde essa sinceridade com falta de educação. Não é isso? Porque a verdade ela não tem que ser uma espada a transpassar os outros. A verdade ela tem que ser um livro a ensinar, e através do exemplo. Allan Kardec fala, no decorrer dessas questões, sobre os vícios, né, que ele chama, no livro dos Espíritos, de imperfeições. Vocês sabem o que é o vício? Numa visão espiritual, você tem várias abordagens, a psicanalítica, a da psicologia junguiana, transpessoal e assim sucessivamente. Na abordagem espírita, o vício é uma fuga do que precisa ser trabalhado dentro de nós e que tem mais urgência. Entende? Aquilo que nós projetamos nos outros, nós tentamos compensar através do exagero de outra coisa. Ou seja, magoei muito uma pessoa. Ao invés de eu chegar e pedir desculpas humildemente para essa pessoa, ainda que ela não aceite, isso é problema dela, não é meu, eu vou pedir perdão a Deus. Olha só que idiotice. Primeiro, que Deus não perdoa ninguém. Sabe por que Deus não perdoa? Porque não se ofende. Deus quer que o homem, ou melhor, o ser humano, ajude o ser humano através do próprio ser humano. E é para isso que ele criou a lei de sociedade que está lá no livro dos Espíritos. Então, quando eu errar com alguém, é com esse alguém que eu tenho que reparar. Dentro dessa perfeição moral, está lá no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, os 3 estágios para a autolibertação. Quais são? Primeiro, expiação, arrependimento e reparação. A gente tem uma visão clássica que a expiação é você renascer aleijado, porque cometeu crimes em outras vidas, que a expiação é adquirir uma doença ao longo da vida, ou morrer de um acidente inesperado, etc. Essa é a visão clássica de expiação que a gente tem. Mas se a gente se aprofundar um pouquinho mais na obra de Kardec, nós vamos ver que expiação é qualquer sofrimento gerado pela culpa de uma consciência já iluminada. Nós vemos assim muitas vezes as pessoas, e um dos impeditivos de nós vermos as pessoas como elas realmente são, é a mágoa. Vocês têm mágoa de alguém? Eu vou fazer uma metáfora. Eu não vou mostrar para não assustar ninguém, mas a minha carteira de identidade, quando eu tinha 17 anos que eu tirei. Ainda tinha cabelo, gente, acreditem. Né? Ainda tinha muito cabelo. E qual a metáfora que eu quero usar? A mágoa, ela se assemelha a uma foto antiga. Você olha para aquela foto e já não é mais aquela pessoa. Ela é a mesma pessoa, mas já não é mais aquela pessoa naquele momento que ela fez algo errado para você. Ela cresceu. Ela melhorou-se ou não. É problema dela. Mas a mágoa, como o espírito Hermance de Foucault, de uma forma magnífica, disse, é a raiva congelada. Querem ver como isso tem aplicação? Vocês devem conhecer alguém assim. Uma pessoa fez um erro com a outra e elas se afastaram. Vamos supor que ela ficou uns 10, 15, 20, 30 anos longe daquela pessoa. Quando ela reencontra com aquela pessoa, vem à tona o quê? Aquele mesmo sentimento, com aquela mesma intensidade de 30 anos atrás. A raiva, o rancor que ela tinha daquela pessoa está congelado dentro dela, cristalizado dentro dela.
É por isso que Allan Kardec, de uma forma magnífica, ele disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela tentativa que ele faz em domar suas más tendências e inclinações. Acabou. Eu posso decorar o livro dos Espíritos de cabo a rabo, eu posso estudar o Evangelho até morrer. Cai um lenço ali. Eu posso estudar o Evangelho até morrer. Mas se eu não estiver antenado com o meu próprio processo de autoconhecimento, não adianta eu frequentar o GECAT, não adianta eu administrar grupo espírita em redes sociais, não adianta eu fazer palestra, emprestar meu corpo para os espíritos. Aliás, isso está lá na Epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. E Jesus é enfático. Quem fala do alto amor, né? A gente é muito atacado por falar do alto amor, porque as pessoas têm medo de si mesmas, né? Não sou eu que falo de alto amor, gente, é Jesus. Jesus deixou muito claro lá no mandamento dele: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então a tua referência, isso é Jesus dizendo, a tua referência para amar a outro é o jeito que você se ama. Se você se deixa desrespeitar por outra pessoa, como você vai respeitar outras pessoas? Marcelo, você ama os vascaínos? Hein? Você ama os vascaínos? Eu estou num esforço terrível. Mas é a tentativa que fazemos, né, para domarmos as nossas más tendências e inclinações. É a tentativa. Kardec foi taxativo, né? Então, gente, é todo esse esforço que nós fazemos, né, que muitas vezes não dá um resultado tão expressivo como nós gostaríamos de uma hora para outra, porque a mente humana, ela é como um carrossel, né? Tem aquele cavalinho de uma cor que vai voltando e passando e voltando e passando, né, até que nós resolvamos a trocar a cor do cavalinho. Entende? Isso tem que partir de dentro para fora. Pode pedir o pai Joaquim de Angola, pode pedir ao Chico Xavier, pode pedir a São Kardec, mas se você não fizer a tua parte, você não vai conseguir ser feliz. Vocês sabem o que é solidão? Não sabe o que é solidão? Vou facilitar as coisas. Solidão é ausência de companhia? Não. Não. Até porque tem pessoas cercadas por outras pessoas dentro de uma mesma casa que se sentem sozinhas. Solidão é falta de si mesmo. É falta de resolver-se consigo mesmo para depois você se resolver com os outros. Acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou contar novamente. Uma determinada pessoa, de uma terra muito longínqua, vocês jamais vão conhecê-la, ela chegou para mim e falou assim: Marcelo, eu não aguento mais. Eu falei: o que você não aguenta mais? Eu só arrumo homem que não presta. Por quê? Aí eu virei guru. Eu tenho que adivinhar por que ela não arruma homem que não presta, né? Aí eu falei assim: é simples. Nossa, mas eu já fui a vários psicólogos e nenhum deles resolveu isso para mim. Eu falei: mas é muito simples. Então fala, Marcelo, pelo amor de Deus. Eu falei: é porque você não presta também. É por isso que você arruma homens que não prestam, porque tudo a nível universal funciona por sintonia. É claro que eu não deixei ela no vácuo dessa forma. Era uma pessoa que eu já tinha intimidade com ela, eu quis usar uma estratégia chamada psicologia reversa, para que primeiro ela se irritasse comigo, né? Porque tem gente que só ouve os outros quando está irritado com a pessoa. Então essa é a minha estratégia. Você tem que balançar, sacudir a pessoa para depois ela prestar atenção em você, né? Não funciona com todos, mas com alguns funciona, com ela funcionou.
Eu falei, você já parou para pensar o quanto você sufoca as outras pessoas que convivem com você? Ela falou, é verdade. O que você fazia com os teus companheiros? Que não deixava eles sair, que ficava ligando toda hora. Entendeu? Até porque, gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui fazendo palestra, eu vou estar preocupado com que a minha esposa, onde ela está. Eu vou chegar em casa para pegar no celular dela, para ficar vendo se ela está mandando mensagem de WhatsApp para outro valete. Pelo amor de Deus. Sabe por que eu não faço isso? Porque se ela se separar de mim, ela vai estar perdendo um dos melhores homens da face da terra. Está entendendo o porquê que eu estou falando isso? Eu sou apenas uma metáfora do que eu estou dizendo. Né? Isso é autoestima, gente. Entendeu? Isso significa autoestima. Está aí o Davi, ó, nosso amigo Davi. Né? Então, o que acontece dentro desses conflitos que nós vivemos, desses mecanismos de compensação ilusória que nós criamos para nós mesmos, que está lá dentro do item Perfeição Moral de Livro dos Espíritos? Kardec estabeleceu um subtítulo nesse tema chamado Paixões. Paixão é bom ou é ruim? Hein? Depende. Paixão de adolescente é bom? Não. Eu gostava. Eu gostava muito. Sabe aquela questão de você chegar perto da outra pessoa e teu coração bater mais rápido, né? Mas o fato é que esse tipo de paixão o corpo físico não aguenta por muito tempo nesse estado de êxtase. Isso com o tempo vai sendo substituído por elementos todos correlatos à amizade, ao companheirismo e, sobretudo, ao alto amor. Está lá no Livro dos Espíritos, em outras palavras, porque eu estou atualizando as informações sem perder a essência das questões, percebe? Né? Então, o que Kardec chamava de paixão no Livro dos Espíritos, que está lá numa das questões, significa emoção hoje em dia. Porque a palavra emoção, na época de Kardec, não tinha esse uso. Nem sei se ela existia, melhor dizendo. Vou pesquisar isso, depois eu falo para você numa outra oportunidade, se eu tiver. Entendeu? Então essas emoções, o que são as emoções? As emoções, elas são o resultado do componente espiritual com o componente material do corpo físico. Não há emoções sem os componentes dos neurotransmissores, da dopamina, da adrenalina, da endorfina. Sem esses neurotransmissores, nós não conseguiríamos manifestar essas emoções do corpo físico. Olha só como é que o Livro dos Espíritos estava mais de 100 anos à frente de toda essa pesquisa psicológica do século XX. E a gente não dá valor a essa obra, dizendo que é uma obra ultrapassada, dizendo que é uma obra que precisa ser reescrita. Precisa ser reescrita a nossa vontade de estudar Kardec. Isso é que precisa ser reescrito. Né? Então, dentro desse quadro de paixões, a gente tem como antídoto, lá na questão 919, o autoconhecimento, que eu já vou falar para vocês. Mas eu queria ler uma questão aqui. Essa eu tenho que ler, porque senão vocês vão falar assim, não, o Marcelo está inventando isso, que o Marcelo quer, né, espantar a gente, mas não é não. André, você abre, por favor, na questão 911. Você pode ler? Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Resposta. Entenderam? Ou seja, todas as nossas emoções podem ser dominadas, sim ou não? De que forma? Vamos lá, André? Vamos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios.
querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las, para ele, é um triunfo do espírito sobre a matéria. Tá vendo? A gente quer, mas não quer, entenderam? Traduzindo a questão. A gente quer, mas não quer. O que a gente precisa é equacionar o pensamento e a vontade. Pensamento e vontade é tudo, né? E a gente precisa de técnicas. E o Espiritismo fornece essa técnica para a gente. Essa técnica se chama autoconhecimento. Lá na questão 919, Allan Kardec, de forma inteligentíssima, pergunta assim: qual o meio mais prático e mais eficaz de já nesta vida material, o ser humano, né, conseguir resistir aos arrastamentos do mal e ter uma melhor sorte? Um sábio da antiguidade, já tenho dito: homem, conhece-te a ti mesmo. A questão é bem longa, e eu sugiro que leiam em casa, dever de casa, questão 919, leiam e reflitam profundamente sobre essa questão. O Espírito Agostinho, ou Santo Agostinho, ele nos dá técnicas. Como conhecer a si mesmo, como julgar os nossos atos, se o orgulho e o egoísmo muitas vezes superdimensionam as qualidades ou faz com que essas virtudes que nós já possuímos, elas estejam ocultas. Não nos deixe enxergar também essas virtudes, né? Como fazer isso? Santo Agostinho, antecipando Freud e Jung, de décadas e décadas, disse assim: faça uma projeção no ser humano, em outro ser humano. Projeção é o que? Observe o comportamento de alguém. A gente já não faz isso para fofocar? No meio espírita não tem, mas na igreja tem. Né? A gente já não observa o comportamento alheio para fofocar, para falar mal dos outros? Só que Santo Agostinho pediu que nós fizéssemos uma projeção terapêutica. Observa o comportamento dos outros. Você gostaria de ser deficiente físico e que alguém encostasse na tua vaga e você não conseguir sair da cadeira? De dentro do carro? Você gostaria de fazer isso? Então não faz. Façais aos outros aquilo que quereis que vos façam. Num debate você gostaria de ser desrespeitado ouvindo que o outro está com a verdade e você está com a mentira? Então não faça isso com os outros. Seja humilde. Sabe qual é o resumo do ser humano de bem? Eu estou fazendo uma retradução do Livro dos Espíritos nessa parte, entendeu? Eu acho isso muito injusto. Apesar de eu ser homem, eles falam assim: o homem de bem. Isso está errado, não está, André? Vamos reescrever isso aí. O ser humano de bem. Porque naquela época não existia mulher, né? Estou brincando, gente. O homem significava a raça humana, né? É só uma brincadeira que eu faço. É o ser humano de bem. Quais as características do ser humano de bem? Simplicidade e humildade. Tranquilo? No meio espírita já conquistamos isso. Tem ninguém arrogante? Tem. Tem ninguém com a verdade absoluta? Tem. Ninguém se considera assim? Então a gente já pulou esse degrau, não precisa mais se preocupar com isso, né? Sacrificar os próprios interesses à justiça. Está lá, textualmente. Características do homem de bem. Se você vê alguma coisa errada dentro do partido político, eu não estou acusando nem defendendo ninguém aqui, por que você vai continuar defendendo o desgraçado ou desgraçado? Se você vê algo pululando de errado dentro do teu templo religioso, por que você vai compactuar com aquilo? Por conveniência, não por convicção. Entende? Allan Kardec nos ensinou a sermos livres pensadores. Não temos autossuficiência, onde a opinião dos outros não importa. Não é isso. É autonomia, capacidade de tomar decisões acertadas.
com eficácia, que é diferente de eficiência. Eficácia é eficiência mais rápida. É eficiência mais eficaz, entendeu? Então, gente, sacrifício dos próprios interesses. Às vezes, a pessoa mostra com argumentos sólidos que nós estamos errados, mas a gente não aceita que estamos errados. A gente não aceita que o nosso pensamento está obsoleto. E assim, o cristianismo se necrosou. E assim, o hinduísmo se necrosou. E assim, o budismo se necrosou. E assim, o movimento espírita está se necrosando. Por não acompanhar a proposta básica de Allan Kardec. Atualização, contextualização, aprofundamento de ideias, debate, ênfase nas reuniões mediúnicas voltadas para a pesquisa, de diálogo com o mundo espiritual, mas para todos, como era no século XIX. Dá para fazer isso. É só ter paciência, perseverança e humildade para ceder do apego do poder, que muitas vezes a gente não cede. Eu não estou falando só dos dirigentes, não. Eu estou falando de todos nós aqui presentes. Nós precisamos equalizar o poder, a sede de poder que nós temos dentro de nós. Aliás, é um dos assuntos abordados nessa perfeição moral em O Livro dos Espíritos. Sacrifício dos próprios interesses em favor da justiça. E a nossa visão de justiça divina ainda é muito vingativa. Não é? Tem uns negócios esquisitos, umas crenças limitantes ainda no nosso movimento. Eu estou falando do nosso movimento porque aqui a gente pode se defender, porque nós somos espíritos. Eu não vou falar mal dos evangélicos aqui, porque não tem nenhum aqui, não dá nem para eles se defenderem. Então a gente tem que falar mal do nosso arraial, né? Essa história de que nós temos que reencarnar para pagar erros de vidas passadas, que é isso, gente? Que a terra é um vale de lágrimas, isso dá, se escrever até sangue. Se eu me separar, eu vou arder no fogo do inferno, no umbral. Não, no umbral. O que eu quero inferno, a gente transformou em umbral. O que era demônio virou obsessor, nessa transposição do catolicismo para o movimento espírita, né? Então, por que eu faço essa crítica? Porque a gente tem que se aprofundar não na periferia da mensagem, mas no núcleo dela. E o núcleo da mensagem é autoconhecimento. Portanto, a gente tem que abandonar todos essas influências que ainda existem dentro de nós, pululando. Gente, vocês acreditam que quando eu ouço a prece de uma mesquita, a minha alma ainda vibra? Porque eu já participei daquilo, né? E é natural que nós possamos trazer dentro de nós essas tendências. Elas não têm que ser afogadas de uma hora para outra, mas elas têm que ser dissolvidas gradativamente. Mas quando você abdica de alguma coisa, automaticamente você tem que substituí-lo. Porque o vazio é impossível, o vazio não existe, diz o Livro dos Espíritos, tampouco psicologicamente falando. Nem vazio espacial, nem vazio psicológico não existe. Não se engane, né? Então o que a gente faz? A gente começa a tomar essas decisões, né? O espírita, ele não precisa consultar a cartomante para saber com quem ele vai se casar, ou precisa. Eu vou sintonizar com aquela pessoa que eu acho que é legal para mim. Se não der, outra oportunidade vai dar. O espírita, ele não precisa, por exemplo, consultar o mentor espiritual para saber se ele vai sair de carro, se ele vai entrar no avião e vai morrer, porque se ele tiver que morrer, vai morrer. A gente não precisa ficar dependente dos espíritos para viver, mas a gente pode conversar com eles para aprender a melhor viver. Entenderam a diferença? Sabe por que eu não sei
desde criança, eu sou cercado dos espíritos, né? Tanto encarnado quanto desencarnado, porque eu nasci dentro da Umbanda. Eu sempre convivi muito com mediunidade, a minha vida inteira. Curiosamente, eu passei a conviver mais com mediunidade depois que eu adotei o movimento espírita. Eu não sei por que acontece isso, André. Mas eu nunca fui um bandista, mas eu acompanhava minha mãe, que ainda é até hoje, né, com quase 90 anos de idade. E eu posso dizer para vocês que a conversa com o desencarnado, por vezes, ela é muito diferente. Porque os desencarnados que se prezem, eles nos mostram nuances diferentes da nossa vida psicológica, porque eles estão vivendo sentimentos que, como encarnados, nós não estamos aptos a viver ainda. Entenderam? Concordam comigo ou discordam? Faz sentido para vocês? Não? Então é muito importante esse contato, porque espiritismo sem espíritos não é espiritismo. Eu bato muito nessa tecla, eu sou muito chato. Uma das chaves e das alavancas do progresso humano é a mediunidade. E Allan Kardec demonstrou isso tecnicamente. Tanto que o espiritismo para Kardec não é uma religião. O espiritismo para Kardec é uma ciência, com implicações filosóficas e éticas. Tem um livro chamado Muito à Luz, que está sendo divulgado aí há pouco tempo, é um livro original, de uma mulher, para a gente terminar agora, André, é sério, de uma amiga de Madame Amélie Boudet, que, para quem não sabe, era esposa de Allan Kardec. Aliás, faço aqui uma grande menção de gratidão, porque sem a esposa, com certeza Kardec não teria conseguido codificar a doutrina espírita. Acreditem, ele tinha potencialidade intelectual, mas era um homem como qualquer outro, se angustiava como qualquer outro. Leiam a carta de Kardec, que eu falei para vocês lá no início. A gente põe, muitas vezes, Chico Xavier num pedestal que ele não tem. Um homem comum, um homem dotado de muito amor no coração, mas o espírito ainda com provas a passar. Num nível acima de nós, é verdade, mas com provas a passar. Leiam a Escala Espírita, que é um complemento de um livro dessa perfeição moral que nós debatemos aqui. Existem os espíritos imperfeitos, as três ordens, imperfeitos, superiores e puros. Somente os espíritos puros não têm mais provas a passar. Espíritos puros como Jesus, por exemplo, que é o único que me vem na cabeça nesse planeta Terra aqui. Né? Então, é difícil? Não. Está lá na questão 909 que basta a gente querer. É complexo, é demorado, etapa a etapa, entendeu? Mas não é difícil. Os obstáculos somos nós que interpomos no nosso próprio caminho. E aí a gente vai vivendo e convivendo da melhor forma possível. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muita paz e saúde e realizações para vocês. Tá?